Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do cenário político nacional. Para falar sobre o efeito das manifestações de rua nesses tempos de grande tensão política, entrevista o cientista político José Álvaro Moisés, professor titular de Ciência Política da USP. Obrigada por estar conosco. Quero começar com aquilo que ainda repercute, que é a declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, logo após a manifestação do dia 16, em que ele disse que, embora legal, o mandato de Dilma não tem legitimidade. Aí a minha indagação é como entender o que Fernando Henrique quis dizer com isso. É aceitável que, digamos, que não tem legitimidade um mandato que foi conferido pelo voto? Bem, veja, boa noite, Maria Lídia, boa noite, telespectadores. Eu acho que nós temos um problema aqui. Essa é a maior crise que o país está vivendo desde o final do processo de democratização. Aliás, eu não me lembro de uma crise tão complexa, cheia de faces diferentes, que, aliás, se integram, dimensões diferentes que se integram. Então, o que aconteceu desde o início do segundo mandato da presidente Dilma é que ela foi progressivamente perdendo legitimidade. Quer dizer, veja, os índices de opinião, de pesquisas de opinião dos mais variados institutos asseguram, mostram que ela tem mais de 75% dos entrevistados que rejeitam, avaliam negativamente o seu governo e o seu desempenho. Mas, além disso, desde o início do governo, a presidente perdeu a condição de coordenar a sua base aliada. Isso é um elemento que significa solapar a legitimidade. Por quê? Veja que as questões que estavam envolvidas nesse processo foram muito, digamos assim, surpreendentes. Houve um momento em que a presidente praticamente estimulou a formação de um outro partido liderado pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, que deveria substituir um dos principais partidos da base. Isso gerou uma tensão, gerou um conflito entre o PMDB e o PT, não é? Mas, ao mesmo tempo, Maria Lídia, veja o seguinte, agora, depois das manifestações do domingo, que, a meu juízo, foram extremamente importantes outra vez, não importa se foi um pouco menor, um pouco maior, não é essa a questão. É que você tem, desde o início do ano, 3 grandes manifestações, uma parte da população nas ruas protestando contra o governo. Qual foi a nota que o PT emitiu após essa manifestação? Entre várias coisas que foram ditas, o partido do governo pede ao governo que mude a sua política econômica. Então, quer dizer, a manifestação do dia 20 tem esse tom, né? É defesa do mandato de Dilma, mas, ao mesmo tempo, um protesto contra a política econômica dela. Não, o que eu quero dizer é que, respondendo à sua questão original, é que houve uma perda de legitimidade, o que não significa que seja ilegal o governo. Sim, do ponto de vista da legalidade, são os processos que estão correndo no Tribunal de Contas da União a respeito das contas da presidente e o processo do Tribunal Superior Eleitoral a respeito de improbidade na campanha, não é? Que estão em questão. Agora, eu acho que nas manifestações veio à tona 2 questões. Um foco muito preciso em torno da questão da corrupção. Isso tinha aparecido em 2013, tinha aparecido em março e abril, mas nunca com tanta clareza, fazendo um vínculo entre a presidente, o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. O segundo aspecto que me parece que apareceu em muitos cartazes, não é? Eu tive na manifestação, eu tive em todas, aliás, e nessa estive percorrendo a Paulista, perguntando, indagando das pessoas. E o que os cartazes, o que as pessoas diziam é o seguinte: houve uma coisa que as pessoas chamam de mentira na campanha eleitoral de 2014. O PT mesmo já reconheceram que a presidente falou uma coisa e agiu de forma diferente depois. Até quem a apoia aponta, né? Quer dizer, essa questão da Mas ela argumenta que houve uma exigência da circunstância, que ela foi obrigada a tomar medidas depois e teve a coragem de. Então, vê que para tudo há o argumento e o contra-argumento. Né? Veja, Maria Lídia, o problema é o seguinte, é que numa campanha da importância que foi a campanha do ano passado, se uma parte dos eleitores imaginam que houve
uma fraude do ponto de vista do conhecimento, a apresentação de uma situação da economia que não era exatamente como logo depois se revelou, inflação, desemprego, recessão, como nós estamos progressivamente tomando contato com isso, porque não estava inteiramente claro em dezembro ou no início do ano. Isso foi se revelando. Então, esse sentimento acabou tendo um papel importante. Eu acho que é disso que se trata a avaliação moral de que a presidente perdeu a legitimidade. Bom, agora, a crise. Quando se olha para o futuro, nós não temos indicadores de que estejamos a caminho de uma superação desse momento tão difícil, do ponto de vista político, do ponto de vista da economia. Voltando a Fernando Henrique, que é um analista político, é uma pessoa que tem livros publicados, tem, por formação, ele faz exatamente isso. Quando Fernando Henrique diz que a presidente deveria ter a grandeza de renunciar ou de apontar um caminho para a saída desse momento tão difícil na vida do país, o presidente estava fazendo uma análise sociopolítica do profissional, do intelectual, com gabarito dos mais elevados da universidade, da formação no país e fora do país, ou Fernando Henrique estava num ato político pelo PSDB, atingindo frontalmente Dilma do PT. Veja, é impossível separar a condição de analista da condição de cidadão. Qualquer um de nós que analisa, ao mesmo tempo é cidadão e toma partido, é inevitável. Não tomar partido é que seria complicado. Agora, eu acho que o ex-presidente Fernando Henrique, o que ele, num certo sentido, chamou atenção é que, tal como a crise caminhou, aquelas alternativas que estavam colocadas 1 ou 2 semanas antes, impeachment a qualquer custo ou reconvocação de eleições. Essas medidas não estão na Constituição se não houver fatos muito concretos. Então, não obstante isso, a crise foi se agravando, aumentando a tensão, conflito entre o legislativo e o executivo, não é? Ameaçando, de certa maneira, uma crise econômica e política a ter uma dimensão institucional, que seria ruim para a democracia. Ele diz, nesta situação, a presidente poderia ter a grandeza de renunciar, sim, só que a segunda alternativa que ele indicou foi ou a presidente pede desculpas ao país. Confessa os erros. E aí aponta caminhos possíveis para sair da crise. Agora, veja, Maria Lida, as duas coisas são muito difíceis. Primeiro, porque eu acho que não é o estilo da presidente Dilma Rousseff, que não é uma pessoa que negocia muito, não trabalha as questões do ponto de vista de criação de consenso, não é o estilo dela renunciar. E eu tampouco penso que ela vai dar qualquer explicação ou pedir desculpas para o país. Veja, que isso é uma questão, nas democracias modernas, muito importante. Quando governos erram, as pessoas têm que vir de público e dizer, nós erramos e estamos tomando tais e quais medidas para corrigir. Fazer esse esforço de dizer que não, que a crise foi apenas um efeito externo. Ora, se fosse um efeito externo, os Estados Unidos não estaria crescendo, países da América Latina não estariam se recuperando. Então, tem uma questão aí que não ficou bem explicada para a opinião pública. E eu acho que é a isso que o Fernando Henrique se refere. Professor, eu agradeço muito a sua análise, as suas observações importantes para a reflexão de todos. Uma boa noite, muito obrigado. Boa noite. Gamberi.